Entrevista do dia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado o país inteiro, a falta de profissionais da educação. E ao mesmo tempo, a gente vai olhar para o outro lado dessa realidade, as oportunidades reais para quem está entrando agora na área. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio a Jaqueline Pereira, coordenadora do curso de Pedagogia da Unip de Araçatuba, que vai falar sobre esse assunto. Jaqueline, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço pelo convite e esse bate-papo inicial aí sobre o nosso curso. A gente aqui pensa que não existe o óbvio, né? Às vezes a gente acha que todo mundo sabe sobre todos os assuntos e não é bem assim. Então eu quero começar te perguntando, até para esclarecer o nosso ouvinte, o que exatamente faz o pedagogo? O pedagogo, ele tem várias áreas de atuação, né? Além de dar aula, estar em sala de aula, ele trabalha com gestão escolar, coordenação escolar, a educação infantil direta, né? E tem o setor público, que é relacionado aos concursos, que tem uma ampla oportunidade aí para os profissionais. E tudo isso também está em alta a educação especial, a inclusão. Ou seja, a pedagogia é uma área de atuação que transforma vidas. O pedagogo, ele é professor? Sim. De ensino infantil e fundamental? Fundamental 1. Seria até o 4º ou 5º ano? Até o 5º ano. Então, ele tem uma formação ali extensa, né? De informações. Sim. E além da sala de aula, como eu comentei, tem todas essas outras oportunidades. E já tem um tempo que se fala muito sobre a falta de profissionais de educação, essa dificuldade até das próprias escolas de contratarem. Ontem, por coincidência, porque as entrevistas aqui são agendadas com antecedência, mas por coincidência a gente entrevistou a secretária de educação aqui de Araçatuba e ela falou exatamente sobre isso, a falta de profissionais. Por que você acredita que teve essa falta, Jaqueline? Essa é uma realidade nacional hoje, né? Os jovens hoje não estão mais buscando pela licenciatura e isso é por falta de informações. De não ir além daquele conhecimento básico ali, de não se informar que realmente não é só a questão de sala de aula, que existe sim outras possibilidades de atuação e que o mercado de trabalho está necessitando desses profissionais qualificados, né? E o que mais caracteriza essa falta é que a maioria dos professores estão se aposentando. E os jovens não estão procurando aí por essa área de atuação. Então, nós precisamos. E ontem, na entrevista com a secretária, com a Ana Paula, ela até comentou sobre a valorização desses profissionais, a busca, né, pelos órgãos em cada vez mais valorizar esses profissionais por conta dessa falta. Então, os jovens precisam estar atentos às oportunidades futuras e não pensar hoje. E é uma valorização que tem que vir de todos os lados da sociedade. Tanto Exato. De quem contrata, seja entidade pública ou privada, as escolas públicas ou privadas, instituições, como também dos pais, porque eles que ensinam isso para os alunos, para os filhos, né? Exato. Ela até comentou ontem, né, que o que ela espera dos pais, das famílias, é a questão do respeito. Exatamente por isso. Por essa demanda estar baixa, ter essa valorização aí do profissional em sala de aula, respeitando. Até e porque esse respeito sai das casas, das famílias. E é um ciclo, né? Porque se você não ensina o seu filho a respeitar o professor, que é quem vai ensinar para ele, como é que eu vou cobrar lá na frente que o meu filho não está aprendendo, ou ele está com dificuldade, ou ele tem lacunas aí de aprendizado, se eu não ensinei ele, olha, presta atenção no que aquela pessoa está falando. Hoje em dia, a gente sabe também que tem muito aquela questão, todo mundo tem um professor que às vezes deixou traumatizado, né? Sim. Mas eles são a exceção. Então, é claro, a gente não deve permitir abusos em sala de aula, mas tem que ensinar que o que é respeito e o que é além do respeito tem que ser falado mesmo, mas a grande maioria está ali, a gente já falou isso com a secretária de Educação aqui de Araçatuba, Ana Paula Braga,
quem é professor hoje é professor porque gosta também, né? Tem que amar. E se dedicar todos os dias, buscar formas de atuação diferentes, não ter aquela receitinha de execução do dia a dia, hoje não pode mais. Então, nós precisamos de profissionais proativos, interessados, que buscam aí realmente o que o mercado precisa, o que esses alunos precisam, o que essas famílias precisam, para dar todo o suporte para que esse aluno consiga evoluir da melhor forma possível. E que queiram essa satisfação de você olhar para aquele aluno e falar assim, nossa, eu cumpri a minha missão, olha quantas coisas eu ensinei, porque é muito gratificante você observar a evolução de um aluno. Eu sou professora de oratória, não trabalho com criança, só com adultos, mas é gratificante você olhar aquela pessoa que saiu de um ponto, evoluiu, chegou a outro ponto. Para os professores que trabalham com crianças, então, isso deve ser ainda mais gostoso. Não, é muito gostoso você encontrar com esses alunos, né, evoluindo ao longo da vida, estarem hoje já, eu tenho alunos que já estão hoje numa universidade, isso é muito gratificante, muito. Agora são 7h29, quase 7h30. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente continua conversando com a Jaqueline Pereira, que é coordenadora do curso de Pedagogia da Unip, e ela vai falar mais no próximo bloco sobre as oportunidades para essa área. Não saia daqui, a gente volta já. Jornal da Manhã, Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981620495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. 104,3 Araçatuba. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Deseja abrir uma parceria direta com a administradora de consórcios que mais cresce no país? Fale com a Piona Consórcios e seja parceiro em Bracon. Apoio em negociações, comissões robustas e você sendo dono do seu próprio negócio. Ligue 18-3624-1855. Nelore Corretora de Seguros. O melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros. Em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região. Porque segurança é viver por inteiro. Informação e música. Aqui é a
Jovem Pan. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e o suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Você quer transformar o seu futuro em grandes conquistas? O Unisalesiano é o melhor centro universitário do estado de São Paulo, com nota máxima, nota 5 no MEC. São mais de 20 cursos de graduação nas áreas da saúde, engenharias, tecnologia, sociais e humanas. Aqui, o conhecimento ganha propósito e os sonhos se tornam realidade. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Prova dia 29 de novembro. Acesse unisalesiano.com.br e garanta o seu futuro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h35, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron e conto com o apoio do meu colega jornalista Jonathan Alves. Reforço que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook e canal do YouTube Suelen Giron. Lembrando que pelo YouTube e Facebook você entra ali na live e envia a sua mensagem. É só acessar os comentários, enviar a sua mensagem, seu comentário, seu bom dia ou mesmo a sua pergunta para a nossa entrevistada do dia. Reforçando que você que está ouvindo a gente pelo 104.3 do seu rádio, porque você está guiando o seu veículo, continue prestando atenção na direção. Nada de pegar celular enquanto você está no trânsito. Quando você parar o seu carro, aí sim, você pode pegar o seu celular, entrar ali no YouTube Suelen Giron e enviar a sua mensagem. Você que está no banco do passageiro está liberado, mas você que está dirigindo, presta atenção aí, porque a gente está vendo muito acidente cometido por imprudência. Aliás, a grande maioria, e infelizmente boa parte, é por causa do celular. Lembrando que o celular é para facilitar a vida e não para te causar problemas. Agora são 7h37, vamos continuar a entrevista de hoje. E a gente está recebendo hoje a Jaqueline Pereira, coordenadora do curso de Pedagogia da Unip. O assunto é a demanda por profissionais qualificados no mercado da educação e as oportunidades reais para quem escolhe a pedagogia. Jaqueline, continuando aqui o nosso bate-papo, como que a tecnologia tem impactado o trabalho dos professores na sala de aula? Então, Suelen, isso é algo, né, que tem impactado de forma não tão positiva, né? Porque as crianças, elas sentem aquela necessidade do uso do celular, de um videogame com muita intensidade e acabam não prestando atenção na aula, no professor ali, nos comandos que são dados durante as aulas, e isso não tem ajudado muito o desenvolvimento das crianças. Quando o profissional ele está apto, ele está preparado para o uso da tecnologia,
e ele traz isso com uma novidade para a sala de aula, ajuda porque a criança ela se concentra mais, ela entende um pouquinho melhor já sobre a tecnologia e isso ajuda com essa evolução. Mas cabe aos pais também tomar cuidado com esse tempo que a criança passa, tanto jogando videogame, quanto assistindo, quanto presa ali nas telas. Porque a gente já recebeu vários especialistas aqui no Jornal da Manhã que explicaram que existe uma liberação de dopamina ali o tempo todo. E depois, para fazer essa criança prestar atenção em algo que aparentemente não é tão interessante, tão colorido, tão cheio de emoção e barulhos e sons, é muito mais difícil mesmo, né? Sim, isso é muito difícil. Então, cabe ao pai e à mãe o limite, né, diário sobre isso e também a conversa. Conversar, explicar qual é o tempo que é liberado, os locais que são liberados, e isso é muito importante. E ainda sobre a formação em pedagogia, essa formação inicial, ela dá conta das demandas atuais da escola? Não. O mercado hoje, né, já está em falta desses profissionais e o futuro, as pesquisas já mostram que essa falta vai ser ainda maior, ou seja, nós estamos em um processo crescente da falta desses profissionais qualificados. Por conta disso, nós estamos aí abrindo esse curso de pedagogia de forma presencial a partir de 2026. A Unip já tem o curso de formação em pedagogia, mas até então era à distância. Isso, e a partir do ano que vem ele será também presencial. Justamente para que essa formação, claro, a formação EAD ela é eficiente, mas a presencial ela acaba proporcionando uma troca ainda maior. Isso, essa interação entre os alunos, com a comunidade universitária, gera aí uma maior preparação para os profissionais. E as empresas, principalmente as particulares e as instituições, a gente falou aqui sobre educação especial, vai falar ainda mais sobre isso, elas proporcionam benefícios, uma remuneração melhor por causa dessa dificuldade de encontrar profissionais? Sim. E muitas vezes esse tipo de profissional, ele é colocado ali para uma demanda de trabalho com uma quantidade menor de crianças, exatamente por esse acompanhamento direcionado, né? E tem sim, não vou colocar aqui todas as escolas, né, todos os locais, mas tem empresas que dão uma oportunidade melhor de forma financeira para esses profissionais. Principalmente aqueles que são bem qualificados, Exato. né? Que são bem preparados. Que Então, quanto mais você investe, obviamente... se prepara, busca uma qualificação direcionada para aquela área, né, que hoje nós temos aí pós, por exemplo, relacionadas a todas essas áreas de atuação da parte de inclusão, educação especial. Então, quem se prepara, com certeza, tem uma ampla área de atuação e melhor qualificação. Jaqueline, a gente estava falando sobre o caso da educação especial. O professor, ele ainda tem mais essa, entre aspas, responsabilidade, porque tem muitos pais que só descobrem que o filho talvez tenha um possível diagnóstico na escola. Exato. Então, cabe a esse profissional ter a qualificação e esse olhar atento, né? Consiga ter esse olhar direcionado para esse aluno e consiga também conversar com os pais de forma clara para que o pai não tenha dúvidas do que está acontecendo ali e que o pai muitas vezes passe por esse processo de aceitação, porque não é tão simples assim, né? Muitos pais não eles entram num processo de negação no primeiro momento, até conseguir perceber que realmente... E quanto mais rápido isso acontecer, melhor para a criança, que vai receber o suporte que ela realmente todos, precisa. Né? Para a criança, para a escola, para os pais, para os avós que acompanham ali essas crianças. Quanto mais a informação, o desenvolvimento dessa criança vai ser melhor. Para os amiguinhos também, na questão de relacionamento da própria criança. Exato. Tem que realmente ter um olhar diferenciado, né? Quais são os erros de percepção mais comuns sobre a carreira que você percebe que acabam desmotivando os jovens, mas é uma crença?
negativa, que precisa ser desmistificada? Relacionado à pedagogia de forma direta, é esse olhar que o profissional só vai trabalhar em uma sala de aula com 40, 45 alunos e que não tem mais nada que ele possa atuar. Isso pode acontecer? Sim, pode, né? Mas não é só isso. Nós temos aí inúmeras, como eu comentei no início, né, áreas de atuação para esse profissional. E uma delas é a alta demanda por concursos públicos, gestão escolar, coordenação, que hoje, por exemplo, a especialização por psicopedagogia, que dá ali a possibilidade para esse profissional atuar até de forma clínica, um acompanhamento mais especializado, mais direcionado. E quais são as áreas fora da sala de aula que tem contratado mais pedagogos? Aqui na nossa região, empresa, hospital, setor social, o que você tem observado? Empresas estão contratando, mas o que mais eu vejo hoje é esse olhar para a psicopedagogia mesmo, ali de forma particular, né? Essa oportunidade de acompanhar a criança, essa evolução, esse direcionamento, mas tem atuação, eu brinco com os alunos, um local que ninguém imagina, hospital. Precisa de um pedagogo? Precisa, porque ali nós temos as crianças, então ali já é uma área de atuação diferenciada. O psicopedagogo, ele pode ser formado em pedagogia e faz uma especialização nessa área? Ele não precisa ter uma formação em psicologia, por exemplo? Pode também. Mas não é necessário? Não é. O pedagogo, ele pode se especializar em psicopedagogia. E quais são as habilidades que seria interessante o pedagogo desenvolver? Por exemplo, gestão, comunicação, liderança. Quais são os perfis assim que você olha e fala, olha, o pedagogo precisa... O pedagogo precisa desenvolver habilidades de comunicação, direcionamento aí, né? Para ter aí, ao longo do dia a dia, uma conversa tranquila, tanto com a criança quanto com a família. Hoje, a comunicação é fundamental. E em relação, você estava falando sobre essa crença de achar que vai ser um professor numa sala lotada de alunos, o número de escolas tem aumentado também, principalmente escolas particulares. Isso vem fazendo com que o número de alunos por sala de aula caia naturalmente, não só por uma opção da escola de fazer turmas pequenas, mas porque agora os alunos têm mais opções, os pais têm mais opções, então as salas acabam ficando menores. Então, essa é uma crença importante que você falou, pra gente desmistificar, porque as salas estão menores. Então, o professor consegue fazer ali, ter um olhar mais direcionado, conseguir acompanhar melhor cada aluno e não ter aquele estresse de olhar. Claro, ainda existem salas grandes, mas já não é mais a grande maioria, é isso? Sim. Ontem, até na entrevista com a secretária, ela comentou sobre a ampliação do ensino, do horário, né? Sim. Do ensino. E isso vai ser... Perdão, da carga horária integral, isso, né? Do ensino integral. Isso vai ser muito importante. Quanto mais isso acontecer, mais o aluno terá a oportunidade de aprender de forma mais tranquila. Então, nós conseguimos reduzir a quantidade de alunos em sala de aula e o professor ter um tempo qualificado ali com esse aluno. Então, em vez dele atender duas turmas diferentes, uma de manhã e outra à tarde, ele vai passar mais tempo com aquele mesmo aluno ali, criando até um vínculo maior também, né? Isso é muito importante. Esse lado afetivo é muito importante. Sabe, Jaqueline, que é importante a gente reforçar aqui agora, principalmente para quem está ouvindo a gente, que todo mundo lembra de pelo menos um, mas sempre tem mais professores que a gente lembra com muito carinho e gratidão, né? Muito, muito. Eu me lembro perfeitamente de todos os meus professores, desde o pré.
eu sempre tive a aptidão e desejo pela área da educação. Não foi uma coisa que eu simplesmente, eu caí ali. Não. Então, eu sempre tive um carinho e um cuidado, um zelo pela educação em si desde criança. E antigamente, ser professora era uma profissão que tinha um glamour, né? Então, a gente lembra, principalmente quem tem mais idade, lembra sempre de uma professora que era vinha arrumada, vinha toda linda. E isso tem voltado, percebi que tem voltado. Ainda é estressante, a nossa vida é corrida, mas os professores aos poucos estão começando a ser valorizados novamente, né? Sim, cada vez mais, tenho certeza. E as pesquisas mostram que essa valorização ela vai acontecer devido a falta desses profissionais no mercado. Inclusive então, financeira, hein? E a Fabiana tá aqui com a gente da Unip para dar um recado. Você que tá ouvindo a gente, seja pai, mãe de algum aluno que está aí para prestar vestibular, ou mesmo você que pensa em mudar de carreira mesmo, tá aí nesse trabalho que você nem gosta, que não dá aquela satisfação, que você não se sente realizado, talvez o seu propósito seja justamente ensinar, ajudar aquela pessoinha, aquela criança em formação. Fabi, dá um recado aí pra gente. Muito bom dia, né? Primeiramente, gostaria também de agradecer nossa participação aqui hoje. E as inscrições já estão abertas, as inscrições são pelo site unip.br, tá? Então, quem tiver interesse sobre os nossos cursos, valores, até curso de pedagogia, as inscrições estão abertas. Então, vou repetir novamente, unip.br. E nós temos também o telefone para contato, que é o 18 3117 4550. E pelo número também a gente auxilia, ajuda, faz todo o procedimento com o pessoal. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, Jaqueline Pereira, que é coordenadora do curso de Pedagogia da Unip, mais uma vez por estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Então, você que está aí pensando, meu Deus, o que eu faço da vida? Para que lado eu vou? Será que é bom ser professor? Fica a dica, porque viu? Tá faltando profissional na área, as escolas estão aí pagando bem. Se você perdeu o começo dessa entrevista, depois você vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron, e assista ela inteira, porque olha, tem muita informação muito boa. Agora são 7h50. Jornal da Manhã, Araçatuba.